iluminado. E daí à noite, à noite, a hora que eu chegava em Potiguar, daí eu ia para o Moquém. Aí eu via da estrada, e às vezes via até lá, chegando no Moquém, a gente enxergava lá longe no horizonte o Pinheiro. Então quer dizer que a cidade ela ficou bem na ponta de toda essa... A gente pode dizer que se o Rio das Cinzas é um vale, ele fica bem na ponta, né? Na saída do vale, né? Bem na saída do vale. Então vamos continuar. Pronto, agora sim. Pessoal, interessante para nós aqui, o que interessa agora para vocês são essas duas estradas aqui. Ó. A Estrada Velha, que foi aberta de Santo Antônio da Platina até Tomazina, passando aqui pelo Sapé. Tá? Essa estrada tem um livro do Rui Wachowski. Vocês vão achar ele perdido na biblioteca de alguma escola de Otávio. História do Norte Pioneiro, Norte Velho e Norte Pioneiro. Eu tenho xerox dele aqui, eu devo ter o livro em algum lugar. Tá? Não tenho, infelizmente não tem a capa, mas aqui, ó, Norte Velho e Norte Pioneiro. Ele fala que essa estrada, quando ela foi aberta, diz que eles viam um pico agudo para observar o lugar por onde eles iam passar no meio do mato. Né? Eles balizavam a estrada observando em cima do pico agudo. Não sei até que ponto isso é verdade ou não, porque o pico agudo deve ficar mais ou menos aqui, né? Deve ficar mais ou menos aqui, e ele fica meio longe. Não deixa de ser uma lenda legal, né? A história da nossa região aqui é feita de lendas. E a outra estrada, a estrada do Borromei. A estrada do Borromei, é uma estrada carroçável, foi construída, paga pelo governo do estado, construída de Jacarezinho até atual Siqueira Campos e depois até Piraí do Sul. Né? Até Piraí do Sul. É uma estrada carroçável para exportar produtos agrícolas de Jacarezinho e também café que eles já começavam a cultivar lá. E essa estrada, mais ou menos, ela segue o traçado do que é hoje a ferrovia. E é por essa estrada que vai surgir em 1903, num dos pontos dela aqui, ó, num dos pontos aqui, surge Quatiguá, e posteriormente alguma coisa aqui no que é Joaquim Távora. Aí eu tenho a dúvida hoje. Essa estrada, ela saindo de Quatiguá, ela segue ali pelo que seria a Vila Rural e desce pelo Clube Caça e Pesca, sai na colônia aqui. Agora eu não sei se em determinado momento ela chegava a passar aqui no alto, eu creio que não. Ela passava por baixo ali do ali pelo Iapar, por baixo lá. É possível que seja por ali. Né? E aqui em cima só foi aberto, ocupado, quando foi aberto para a ferrovia. Né? Foi aberto para a ferrovia. Mas daí a gente tem aqui, ó, o povoado de Barra Grande e a fazenda Barra Grande, a Jabuticabal do Barra Grande, que pega toda essa área aqui, ó, toda essa área aqui. É possível, como o senhor falou, é possível que alguém pegue e tenha alegado que essas terras aqui para trás tem um sítio de fazenda Jabuticabal. Né? É possível que tenha alegado. E daí, com base nos documentos... Aí tem um problema, os documentos dessa fazenda, em 1906 eles desapareceram. Houve uma disputa de herdeiros, de compradores de herdeiros, e esse documento desapareceu. Ele só foi resolvido em 1919 pelo advogado Marins Camargo, que era secretário de Estado, irmão do Afonso Camargo. E como pagamento pelo trabalho dele, ele recebeu, acho que ele recebeu quase que a fazenda inteira aqui. Né? Recebeu quase que o terreno inteiro, porque não era só a herança aqui da região. Eram outras terras em Palmas, outras terras do Paraná, que eram terras mais extensas e até mais valorizadas. Ele recebeu isso aqui. Daí a primeira coisa que eles abrem aqui quando é feita a ferrovia é uma serraria que é para explorar a primeira riqueza daqui. Né? Primeira riqueza daqui. Mas enfim, essa estrada, a Estrada Velha foi aberta parte dela pela Câmara de Vereadores de Tomazina, o acordo para reconhecer o povoado lá em Santo Antônio, tá? E a estrada do Borromei foi construída posteriormente. Inclusive aqui, ó, por que essa estrada é importante para nós? Porque nós temos duas denominações de bairros aqui que vocês não sabem como é que se originaram. O 40, por que qual é o nome do 40? Bairro do 40? Quem conhece o 40? Eu conheço o 40. E na semana. Não há lá? Não, sexta-feira. De baixo e de cima. 40 de baixo? Por que 40? É por causa da linha. A linha aqui, se não me engano, aqui acho que é 1922.
estrada de ferro. Ah. Para baixo é 40 litros. Mas a denominação do lugar. Na região de Cornélio eu tenho um bairro, um distrito de Santa Mariana chamado Quinzópolis. Quinzópolis é 15 quilômetros de Santa Mariana. Né? Tem lá um outro bairro chamado 10 quilômetros a partir da sede. E aqui 40 quilômetros da onde? Aí nós temos duas denominações, quilômetro 40 e quilômetro 25, ali em Patiguá. Quilômetro 25 ali em Patiguá. Quilômetro 25 é bem onde a estrada do Moquém cruza com a ferrovia. Um dia eu peguei o compasso, medi, coloquei no mapa 25 quilômetros, aliás, né? Coloquei que seria 25 quilômetros, aí marquei a igreja de Carlópolis e a igreja de Tomazina. Falei, mas não é por isso. Aí eu fui atrás e achei os recortes dessa estrada do Borromei. 40 quilômetros de Jacarezinho. A estrada entre Jacarezinho e Siqueira Campos dava 80 quilômetros, 40 era metade do caminho. Né? O cara viajava 40 quilômetros, parava, dormia e seguia mais 40 no outro dia. Né? E assim vão todos os quilômetros. A gente pegar e se conseguir reconstruir grande parte dela, falando aqui das fontes de água que havia na beira dessa estrada, porque eles usavam cavalo, usavam de água. E ali no quilômetro 25 havia uma mina d'água, ainda existe ainda uma mina d'água muito forte, muito boa, que é onde se dava água para cavalo. Deixa eu ver o que mais aqui. E aqui vai, a fazenda de Jabuticabal da Barra Grande. Existe um protesto de posse dela, em 1891, que foi publicado no jornal, pelo José Antônio Pinto Fonseca. Ele é um dos fundadores da Barra Grande, da Barra Velha. Né? Ele declara que a água do Corimbatá pertencia a ele, e ele fazia essa declaração porque o major, deixa eu ver, não coloquei aqui, o major Tomás Pereira, ali fundador de Tomazina, ele havia declarado que ele iria iniciar a medição da fazenda Jabuticabal da Barra Grande. Então, para se precaver, ele declarou que essas terras eram dele, inclusive dizendo que ele tinha caminhos, arvoredos de espinhos, bananeiras plantadas, aqui é o major Tomás Pereira da Silva, né? E ele declarava que essa água do Corimbatá pertencia a ele. A água do Corimbatá é essa aqui, ó. Vamos ver, nós estamos aqui, Joaquim tá. Aqui. Opa. Aqui deve ser. Ah não, aqui. Aqui Guapirama. O Corimbatá é esse ribeirão aqui, ó. Ali a hora que você passa Guapirama, tem a torre de energia, torre de alta tensão. Aquele ribeirão ali, ele segue aqui, passa aqui pela, acho que é Vila Rural, aí ele segue aqui, ele cruza a rodovia, a PR-092 aqui, e deve nascer em algum ponto aqui. Né? Deve nascer em algum ponto aqui. A água do Corimbatá, o que é? Todo ponto em que as águas escorrem para lá, no rio, é a água do Corimbatá. E esse proprietário aqui, o José Antônio Pinto Fonseca, posteriormente, em 1917, quando ele se transfere a Barra Velha para o atual Guapirama, da Vila da Barra, ele situa a Vila da Barra, ou o distrito da Barra, hoje, né, Barra Grande, ele coloca no terreno dele. É no terreno dele. Ele faz a doação do terreno e o terreno dele. Aliás, esse povoado da Barra Velha, em 1910 ele tinha igreja, tinha padre, uma série de coisas. Aqui o interessante, ó, 1916, distúrbios na fazenda de Jabuticabal da Barra Grande, devido à presença de poceiros, né, que disputavam a posse da terra, inclusive de forma violenta. Não era posse pacífica, mansa e calma. Tanto que teve que ficar um destacamento de 30 soldados cuidando do trecho e principalmente cuidando da medição do terreno. Tinha um cargo que ele era extremamente cobiçado aqui no interior do Paraná na época, que era o de inspetor de terras. O inspetor de terra não quer dizer que ele fosse lá fazer medição da terra, mas ele que coordenava o serviço. Então, às vezes, ele podia pegar e expedir, certificar uma área maior do que existia. É um problema nosso aqui, ainda hoje. Às vezes você compra a pessoa compra um terreno no sítio, 10 é o quê? Ele vai medir, tem 9, 8, 9,
Aí pode ser que o vizinho, em determinado momento, quando ele ia arar a terra, ele pegar, aconteceu isso com o meu pai. O cara, cada vez que ele ia arar a terra, ele entrava isso aqui no terreno. No final de 10 anos, gente, no final de 10 anos ele pegou acho que 40 metros. Meu pai nem tinha comprado aquele sítio ainda. Né? Em outros locais, o que acontecia? Media-se o terreno e fazia-se uma medição menor. Né? Ou às vezes uma medição maior. Tá? Então o inspetor de terras é quem certificava isso. Era um serviço bem remunerado. Hoje já não existe mais, é óbvio. Tá? Hoje já não existe mais. Hoje eu tô pobre. É topógrafo, é serviço de topografia, é coordenador de topografia. E o topógrafo era um cargo tão importante que grande parte dos primeiros prefeitos, primeiros vereadores, juízes de paz de toda a região aqui eram topógrafos. O primeiro prefeito de Coronel Procópio, Francisco Lacerda Júnior, era topógrafo. Tá? Aqui, pessoal, a gente tem seria Jabuticabal da Barra Grande, olha só. Joaquim Távora, Patiguá, Guapirama. Ó, aqui o divisor de águas, ó. Divisor de águas aqui. Aqui. Tá? E aqui, o Rio Peroba. Ó, o Rio Peroba. O interessante que em 1910, a fazenda Jabuticabal da Barra Grande era considerada a jurisdição de Tomazina. Em 1910, os moradores da Barra Velha pedem para que ela seja passada para Jacarezinho. Então essa daqui é aqui do outro lado, olha aqui, a Joaquim Távora lá em cima, a foz aqui do rio, a foz do rio Barra Grande, Guapirama, o Curimbatá, né? Aqui o Rio Peroba. Ó. Aqui que era o problema, ó. Aqui que era o problema do Rio Peroba. A nascente que segue lá para a Serra e a outra nascente que segue para Patiguá. Bom, isso daqui é de 2017. Hoje nessa região aqui, a gente tem essas terras aradas aqui também. Hoje a maior parte aqui já é soja, plantação de soja. Né? Descobriram soja por aqui. Descobriram soja por aqui. Sabe por que descobriram soja? Um dos motivos?